Vamos falar de crise hoje? Numa das crises mais complicadas que eu tive na vida, eu tive a nítida sensação de que a vida esperava que uma mudança completa de identidade da minha parte. E veja bem, não era uma mudança de atitude. Porque quando é uma mudança de atitude, você não está vendo alguma coisa específica, você não tem alguma informação específica para mudar. Quando eu falo de mudança de identidade, eu estou falando de um negócio mais profundo. É como se você precisasse sentir diferente, ser diferente, ver o mundo de um lugar diferente e você não dá conta. Uma das partes mais complicadas de uma crise de sentido ou de identidade é que ela é muito convincente. Parece que, por conta da nossa insuficiência de ser diferente, o mundo vai acabar e a gente não vai conseguir fazer diferente, a gente não vai conseguir ser essa outra pessoa que a vida espera da gente. Eu sei que parece um assunto muito complexo, mas se você já viveu alguma coisa parecida com isso, fica comigo que eu vou destrinchar esse assunto para você hoje. Sou Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, Crescer e Viver Melhor pela Leitura. Antes de eu continuar com o assunto, eu vou te fazer um pedido hoje. Eu tenho visto as estatísticas do canal e estou percebendo que muitas pessoas vêm e tal e assistem, veem o vídeo quase todo, mas não deixam o like e não se inscrevem. Se você curte esse tipo de assunto, não deixe de curtir ou se inscrever no canal, porque isso faz muita diferença para mim e me ajuda a trazer o melhor das minhas leituras para você. Agora, voltando para o assunto, um ponto interessante aí é que a nossa cultura, até certo ponto, ela contribui para o agravamento das nossas crises de identidade. Por quê? Porque a cultura espera, e a cultura, vou falar o sistema de uma maneira geral, ele espera que a sua identidade seja fixa e rígida, que você não crie muitos problemas, muitas imprevisibilidades para o sistema, para você se manter produzindo, gerando riqueza, gerando valor para a sociedade. Até certo ponto isso não é ruim, porque se a gente tivesse identidades muito fluidas e que mudassem o tempo todo, nem os nossos parceiros, os nossos amigos, os nossos entes queridos poderiam confiar na gente. Só que, por outro lado, se a gente seguir exatamente essa cartilha de ter uma identidade muito rígida, a gente pode acabar amputando a nossa identidade de uma maneira geral, no âmago dela, e as chances da gente se transformar e viver uma vida melhor transcendendo as nossas crises. Como eu já falei em episódios anteriores aqui sobre como lidar com o problema de uma forma geral, e isso envolver, por exemplo, você ter simpatia pelo problema, paciência, tolerância, leitura de tempo para saber navegar as situações que estão acontecendo, hoje eu não vou falar disso. Até porque muitas vezes uma crise ela vem de um arranjo de problemas que ele está tão arraigado em você que não envolve uma operação no mundo, envolve muito mais uma transformação interna. Por isso hoje eu vou falar de fluidez de identidade. Voltando ao assunto inicial, eu vou te contar um pouco como é que foi essa crise em linhas gerais para a gente poder se ater à reflexão de hoje. Quando eu tive essa crise, o que eu senti basicamente? Que a forma como eu estava operando no mundo não estava funcionando mais. E eu estava tendo muita dificuldade de avançar nos meus interesses, nos meus desejos, na minha vocação, simplesmente por ser quem eu era. Eu recorri a alguns amigos para poder me ver de fora, entender como eles viam a minha atuação, a minha identidade no mundo, e eu recebi muitas perspectivas de compaixão. Tipo, porra, isso vai mudar, dá um tempo para isso e tal. Isso é bom até certo ponto, porque a gente precisa de compaixão dos amigos mesmo, é importante a gente dar compaixão para os nossos amigos, mas nem sempre você vai solucionar um problema dessa forma. Então vai chegar um ponto onde a compaixão bate num teto e o que você precisa mesmo é de perspectiva. Daí, um ponto interessante dessa história aí, eu procurei um então amigo na época e apresentei o mesmo caso. Falei, sinto que a vida está esperando uma coisa diferente de mim, eu não estou sabendo dar. E o que voltou daí, por razões que não cabem na conversa de hoje, foi um sermão. Foi mais ou menos assim, isso aí está acontecendo porque você é desse jeito, você tinha que abandonar suas expectativas, você tinha que deixar para lá, e se você não fosse assim, você ia estar sofrendo, você não ia estar sofrendo tanto, não sei o quê. Resumindo de uma maneira até gentil, porque a conversa foi um pouco mais rude do que isso. O ponto aqui foi que eu comecei a me sentir culpado por ser quem eu era. E isso foi resvalando quase num auto-ódio. Você passa a ter raiva de você ser quem você é só porque você não está conseguindo mudar a sua vida, mudar a situação que você está vivendo. Na hora que eu comecei a sentir esse auto-ódio, eu senti que essa perspectiva toda estava errada. Por quê? Se você chegar à conclusão de que você se odeia, você não vai conseguir realmente se transformar, você não vai conseguir realmente superar crise nenhuma. E foi daí que eu comecei a me investigar, empregar minha energia de uma maneira mais presente, e eu cheguei numa solução muito mais interessante do que você apenas ter raiva da identidade que você tem. Então, tendo superado essa fase específica, eu vou compartilhar com você uma perspectiva hoje aqui,
que não é uma panaceia, não vai resolver todos os problemas que existem, mas é a perspectiva que eu gostaria de ter recebido. Então, se eu voltasse, por exemplo, 3 anos atrás e encontrasse o Jorge daquela época nesta crise, era isso que eu ia dizer para ele. Pode ser que seja útil para você e, na pior das hipóteses, se ela não for útil, pelo menos ela não vai gerar um dano em você, como algumas perspectivas que eu andei recebendo. Muito bem, então para encurtar a história e a gente poder aprofundar nesse assunto, eu vou te dar a minha opinião sobre o que é uma crise. Uma crise, ela é uma crise de modelo. O que eu quero dizer com isso? A sua identidade, ela é como se fosse um modelo. Ela tem as regras dela, ela tem a sua forma de ver o mundo, ela tem a física dela. Se acontece isso, logo acontece aquilo. Só que o problema é que a gente costuma confundir esse modelo, que é um arranjo de regras e percepções e visões de mundo, com a nossa identidade. Como se o modelo fosse a pele e não fosse apenas uma roupa que você pudesse trocar. E pelo fato de a gente se identificar demais com esses padrões que a gente vai repetindo ao longo dos anos, ele fica num ponto cego. E muitos desses padrões, muitas vezes, a gente nem sabe de onde veio. Às vezes veio da nossa formação, da nossa casa, de vivências sofridas que a gente teve, do sistema educacional e por aí vai. Então, assim, a gente tende a não ver que a gente pode fazer pequenas ou grandes transformações nisso, que na verdade cabe a nós, não cabe aos nossos pais, parentes, chefes, líderes, seja lá quem for, trazer alguma perspectiva de mudança. Somos nós que estamos com esse volante aí na mão. Se isso é verdade, entender a identidade como modelo nos dá a chance de analisar esses padrões com uma certa distância, com um certo desapego, que eu diria que é o primeiro passo, é você ter desapego com o modelo que você tem aí. Eu não estou dizendo com isso que nada do que você pensa, sente, faz vale e que você tem que trocar de uma vez, e sim que cultivando esse desapego, você consegue agir de uma maneira mais saudável, você consegue decidir na hora que algum traço seu de identidade está acontecendo, mudar, ou modular, ou suspender ele. Tudo isso dependendo da gravidade da crise que você está vivendo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes uma crise vai envolver uma reforma do seu modelo identitário. Né? Vamos supor que você tendia a se defender demais quando alguém fazia uma crítica. E aí agora você precisa só escutar um pouco mais. Isso é pouco, entendeu? Às vezes a mudança pode ser muito profunda. Vamos supor que você tinha figuras parentais num lugar sagrado. Só que essas figuras parentais te fazem sofrer. E isso era um valor para você cuidar dos seus pais, da sua mãe, etc., porque eles são sagrados. Isso talvez seja uma mudança mais profunda. E a partir do momento que você olha para esses traços da sua identidade com um pouco mais de distância e de desapego, você tem a chance de saber em que grau que você vai precisar fazer essa transformação. E isso, de uma forma ou de outra, acaba voltando um pouco para a conversa sobre distorções de percepção que a gente tem como fruto da nossa experiência e formação lá no início da nossa vida, que é o assunto que eu falei aqui no episódio de Sistemas Familiares Internos, que é um tema que vale muito a pena. Se você não viu, vou deixar o link aí para você ver. Vou te dar um exemplo. Suponha que você tem medo demais e esse medo está atrasando a sua vida, gerando sofrimento em você ou nos outros. E o seu sistema, o seu modelo, ele diz que não é medo, é prudência, porque lá no passado aconteceu uma coisa e tal, e a partir de agora essa coisa pode acontecer milhões de vezes, aquela conversa que a gente conhece, e por conta disso tem uma parte sua aí que está sendo prudente. E aí o que vai acontecer é que a vida vai te exigir mais coragem. E se você não começar a ter coragem, você vai começar a sofrer, você pode eventualmente perder um relacionamento por falta de coragem, você pode perder um emprego por falta de coragem, vai chegar num nível de perda, de dilapidação da sua experiência, onde você vai ter que decidir se você se mantém em medo ou se você mexe nesse pilar da sua identidade aí, não importa como você julgue ele, para que você passe a ser uma outra pessoa. E eu peguei o exemplo medo porque ele é mais ilustrativo, mas suponha que a vida te exija mais transparência, ou que ela te exija mais paciência, mais determinação, mais imaginação. Então, para isso também vale a pena você ver o episódio que eu falo do Aristóteles, do Ética Nicômaco, porque ela tem uma lista gigante, eu vou falar disso daqui a pouco aqui, mas é só para você entender que muitas vezes tem arranjos, seja 3, 4 traços da nossa personalidade, da nossa identidade, que eles estão sendo testados pela vida, e provavelmente isso vem sob a forma de uma crise. Se você olhar bem para essa física da crise, você vai perceber duas coisas. A primeira delas é que a vida vai te colocar em xeque várias vezes ao longo da sua existência, porque a gente não vem pronto e a gente não fica pronto. Né? Eu sinto isso claramente na minha evolução, né, no meu amadurecimento, que cada vez mais os problemas se tornam mais sutis, mais complexos, mais sofisticados, e eles exigem de mim uma atuação muito
muito fina, como se eu estivesse pilotando uma nave complexa. Esse é o primeiro ponto que você vai perceber. E o segundo, que é, né, a minha perspectiva aí, é que a fluidez da identidade ela é uma resposta para isso. E com isso eu não estou dizendo fluidez de caráter, né? São duas coisas diferentes. Caráter é você ter valores ali que, por exemplo, não causar danos no outro, nem a si, zelar por algum grau de virtude, de transparência, de compaixão, de amor ao outro e tal. Porque se você não for capaz de ter um caráter mais estruturado, você vai gerar mais crise, você vai gerar crise em você e nas pessoas com quem você se relaciona. O que eu estou falando aqui é uma de flexibilidade identitária, no sentido de você reconhecer que a sua identidade é insuficiente para dar conta, sem mudar, ao longo da sua vida inteira. E você começar a desenvolver uma curiosidade, que é aquilo que o Schwartz fala lá no sistema familiar interno. Uma mentalidade de aprendiz que vai te gerar uma busca por traços novos de identidade, reconhecimento de traços positivos nas pessoas à sua volta, nos seus ídolos, na cultura e tal. E isso vai te permitir abrir mais portas, vai te permitir superar desafios e, eventualmente, ser mais amoroso com você, com a vida e com as pessoas à sua volta. Normalmente, a consequência natural disso é você superar uma crise. Como eu disse nesse episódio, um bom radar para isso é o livro do Aristóteles, O Ética Nicômaco. Existem outros, mas acho que ele é um excelente livro para começar, porque ele vai te dar uma lista de coisas, ele vai mostrar os equilíbrios e desequilíbrios de muitos dos nossos traços. E derivando desse livro, eu acho que é importante você entender que essas mudanças elas são amadurecimento. Né? Não é que você está em xeque de uma maneira geral. A gente se sente ameaçado, em xeque, porque a gente não é ensinado a ver isso como uma progressão natural do nosso amadurecimento. Se a gente começar a olhar por esse lado, aí a gente vai sentir que a vida vai pedir coisas diferentes ao longo do tempo. Isso não é ser um camaleão, ser hoje isso, depois aquilo, mas sim você ter um repertório muito maior de atuação e esse repertório ser intencional, ele não ser fruto dos seus traumas, das suas experiências difíceis, agonizantes do passado. Um outro radar, que eu já falei, o primeiro radar que eu estou falando aí é o livro do Aristóteles. Um outro radar é a leitura de outras coisas no geral, né? Seja de psicologia, ou de filosofia, ou da ficção. E como você me vê falar muito de psicologia e filosofia aqui, porque eu gosto, são a base do meu conhecimento, do conhecimento que eu tenho, hoje eu vou falar um pouco mais da ficção. Né? Primeiro porque eu estou prestes a lançar o livro, já te falei isso algumas vezes, vou mostrar aqui porque não custa, se você não viu ainda. Primeiro, né? A capa do livro está incrível, chama-se Jogos Marcados no Corpo de Deus, é um romance, vou deixar o link na descrição para a gente poder focar no nosso assunto. Então assim, a ficção ela tem uma característica muito benéfica para a nossa lida com as crises. Primeiro de tudo porque a boa ficção ela é verossímil. E eu não estou falando que ela é documental. Eu não estou falando assim, toda ficção, tudo acontece exatamente como na realidade. Né? Isso aí seria uma inocência, né? Que a gente não vai entrar aqui nisso hoje. Lembrando ainda que tem coisas que acontecem na realidade que elas são muito mais complexas e desafiadoras do que as que acontecem na ficção. Dito isso, um outro ponto interessante é que os personagens eles vivem tensões verossímeis. Então, quando você lê um personagem, você está lendo um arquétipo de uma tensão que tem por aí. Ou uma tensão relacional, ou uma pessoa que não abre mão, né? Vamos falar de crise, de uma parte da identidade dela e ela entra em crise. Ou ela entra em crise com a sociedade, ou com alguém à volta dela. E isso vai envolver uma série de dinâmicas de relacionamento dentro da ficção, da trama da ficção, que elas são educativas. Eu não estou dizendo que você tem que ler ficção para superar a crise, não é isso, né? Porque muitas vezes a gente precisa ser mais explícito nisso. Mas o que eu estou dizendo é que se você está em crise, às vezes um excelente refúgio, uma excelente fonte de perspectiva é a ficção. Depois da verossimilhança, das tensões da ficção, o outro ponto é a coleção de dramas da humanidade que você vai ver lá. Você não vai ver só o seu drama, você vai ver os dramas dos outros, e isso é educativo para quem está precisando superar uma crise. Você vai ver que é normal ter crise, que as pessoas têm crise o tempo todo, né? A gente tem muitas crises ao longo da vida, as pessoas à nossa volta também. Então, se você olhar e perguntar o suficiente, você vai ver que não é você que está sendo perseguido por uma crise de identidade, e sim que ela está por aí no mundo e que se estiver indo tudo corretamente, provavelmente você vai entrar em crise em algum momento da sua vida. E isso nos leva ao segundo ponto benéfico de se ler ficção. E aí, um parênteses aqui, eu não estou dizendo que a função da ficção é você superar uma crise, e sim que se você estiver em crise, um bom refúgio é a ficção, né? É o inverso. Mas bem, consumindo-se ficção
Em quantidade e em qualidade, você começa a ver a coleção de dramas da humanidade, porque ela está toda lá, né? Você vai ver os Don Quixotes, os Raskolnikovs, as personagens da Clarice Lispector e por aí vai. Estou listando uns do topo da cabeça. E você vai ver desfechos diferentes. Eu acho que aí tem uma coisa muito interessante, né? Porque a literatura ela é tão ampla, ela é tão infinita, tão multivalente, que ela permite que você veja desfechos positivos e desfechos negativos de um personagem que é inocente, de personagens que a inocência é a crise dele. Ou desfechos positivos e negativos de personagens que são irascíveis. Ou ainda, por exemplo, quando uma crise ela é uma luta por legitimidade, então a pessoa está definindo o território dela, e quando uma crise é luta por poder, então a pessoa está obcecada por poder, porque essas lutas às vezes se parecem, e aí o desfecho vai te mostrar o que é uma coisa e o que é outra. Então, assim, lendo ficção, de novo, em quantidade e ficção de qualidade, você vai ter chance de ver vários desses modelos identitários. E você vai identificar as suas falências e as falências do outro. Então, isso acaba te dando muito mais repertório para lidar com a sua crise. E para concluir esse episódio, um último raciocínio meu para você. Dependendo da sua formação, da onde você veio, da sua infância e tal, você pode ver a crise como uma punição por você ter feito alguma coisa errada, ou como uma doença, ou como um castigo por você ser quem você é. É como se tivesse algo errado em você. E isso pode acabar gerando auto-ódio, que é uma coisa que volta para o início da nossa conversa, e que não é bom. É um sinal muito ruim. Quando está rolando auto-ódio, vale a pena você parar um pouco, frear, eventualmente meditar, procurar um terapeuta. Enfim, auto-ódio não é um bom sintoma. Né? E lembrar que, por exemplo, há vertentes tanto da psicanálise quanto da filosofia oriental, quanto da psicologia, que veem as crises como uma oportunidade de desenvolvimento e amadurecimento. E se isso for verdade, vale muito a pena você pensar que você vai ter muitas crises ao longo da vida. E que, na verdade, o que está significando unicamente é que um modelo identitário seu está falindo e que você vai precisar se dar atenção, se dar cuidado, se dar carinho, se dar tempo, até você conseguir reconstruir um modelo que atende a essa complexidade que é a nossa vida. E não tem nada de errado nisso, é apenas como as coisas são. E você, o que você acha desse assunto? Tem a ver com alguma crise que você já viveu ou que você está vivendo no momento? Me deixa aqui nos comentários. E se por acaso você curtiu essa conversa, não esquece de curtir o canal e se inscrever nele, ou mandar ele para pessoas que você acha que vão se interessar por esse assunto, porque esses gestos eles ampliam a minha palavra e me ajudam a trazer o melhor do que eu tenho lido para você todos os episódios. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.